Está começando agora na tela da TV Novo Tempo mais um programa A Arena do Futuro. Que bom poder ter você aqui comigo para juntos abrirmos a palavra de Deus e entendermos as grandes verdades que Ele tem nos deixado. A palavra de Deus que nunca volta vazia, é aquela que transforma, é aquela que inspira, é aquela que restaura. E esta palavra é a palavra que nós vamos abrir neste programa e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Deus marcou esse encontro com você agora e a sua vida nunca mais voltará a ser a mesma quando você se abre para Deus e permite que o Espírito entre dentro do seu coração. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. O tema de hoje vai tratar sobre o poder da besta. Vamos entender um pouco melhor o cenário que envolve a perseguição contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus. Neste mundo nós passaremos por tribulações, prometeu Jesus, mas ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos séculos. Portanto, ainda que exista uma besta, ainda que exista um poder contra os filhos de Deus, você não precisa temer, porque Deus está do nosso lado. Quer saber mais? Fica comigo, porque o programa A Arena do Futuro está só começando. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho um convite muito especial para você, que é ser um aluno ou uma aluna da nossa escola bíblica. Temos a maior e melhor escola bíblica do mundo aqui na Novo Tempo, que ensina a Bíblia para milhares de pessoas todos os dias. É uma grande bênção, porque na realidade a Novo Tempo é uma grande escola bíblica, que usa rádio, TV e internet para ensinar para as pessoas as profecias, a palavra de Deus, estilo de vida, família, os programas que nós temos aqui à disposição. Eu tenho aqui nas minhas mãos um dos presentes da escola bíblica para você que se torna um aluno ou uma aluna. A revista A Cura do Pecado. São temas baseados totalmente na palavra de Deus, com perguntas e respostas, algumas ilustrações e histórias para você entender melhor o que é que está acontecendo no nosso mundo. Essa revista aqui, eu tenho a alegria de ser o autor dela e tem alguns temas aqui muito especiais que vão lhe ajudar bastante. Por exemplo, eu abri aqui na página 48, que fala sobre o retorno do Salvador. Aqui você vai entender um pouco mais sobre os sinais da volta de Jesus, por que Jesus ainda não voltou, quanto tempo mais vamos ter que esperar até que Jesus Cristo volte. Fala sobre a batalha do Armagedon. Essa revista aqui é muito boa. Ela pode ser sua, mas você tem que ser aluno da escola bíblica. E como ser aluno da escola bíblica? Eu vou te contar. Vamos comigo ali para a nossa tela e eu vou lhe mostrar o site que você tem que entrar para que você seja parte da nossa escola bíblica. Um detalhe importante é considerar que na escola bíblica do Novo Tempo, você não precisa pagar nenhuma mensalidade e você tem a matrícula aberta a qualquer momento. Você pode entrar e ser parte da escola bíblica quando você desejar. Você não paga porque nós temos aqui no Novo Tempo os Anjos da Esperança, que são os responsáveis porque eu posso lhe oferecer gratuitamente este material. Eles acreditam no Novo Tempo, eles apoiam a Novo Tempo, eles somam-se com o Novo Tempo e é uma bênção. Este aqui é o site da nossa escola bíblica. Então, você tem que ir para o seguinte endereço, olha só, anota aí, novotempo.com/escola bíblica. Vou repetir, novotempo.com/escola bíblica. Aí você vai chegar nesta tela aqui, ó. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Então você vai aqui para baixo,
você vai encontrar o estudo bíblico A Cura do Pecado, você escolhe o estudo bíblico, então você vai ter que preencher um pequeno cadastro, um registro, e você se torna aluno da Escola Bíblica. Você pode baixar em PDF, ou você pode receber esse material pelo correio, para que você estude a palavra do Senhor. Quero também te convidar a ir lá na nossa página dentro do NT Play. É ntplay.com/Arena do Futuro. O endereço também está aqui embaixo na tela. É só você ir lá, você vai encontrar aqui todos os programas Arena do Futuro, os episódios anteriores, tudo está à sua disposição para que você compreenda e entenda ainda mais sobre o amor do Senhor. Eu coloquei aqui O Sonho do Imperador, um dos programas Arena do Futuro que já foi exibido aqui na TV Novo Tempo e que está à disposição para você resgatar lá no NT Play e juntos estudarmos a palavra do Senhor. Vamos então para o tema de hoje, que tem a ver com o poder da besta. Vamos voltar os nossos olhos para a Bíblia, para a palavra de Deus, porque no Arena do Futuro tudo começa na palavra. Eu li uma história muito curiosa de que um pastor estava ensinando a Bíblia para uma família. E no dia que ele estava lá para começar o estudo bíblico, chegou um familiar, um parente, uma pessoa um pouco cética, com muitas críticas a Deus e à religião. E o pastor, sem conhecer muito do contexto, convidou aquele senhor para que sentasse e participasse do estudo bíblico. Ele, um pouco contrariado, aceitou, mas disse assim: ô pastor, não é qualquer coisa que me convence não, tá? Eu preciso ter profundidade para compreender e entender aquilo que o senhor vai dizer. Eu disse, tá bem, não há nenhum problema. Então o pastor foi começar o estudo bíblico e falou assim: vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías. E aí, na hora, o senhor que chegou, convidado, interrompeu e falou assim: não, pastor, Isaías não, porque Isaías está no Antigo Testamento. E eu vivo nos dias do Novo Testamento. Então, eu não creio nos livros do Antigo Testamento, eu não leio os livros do Antigo Testamento, porque para mim já estão todos ultrapassados. O pastor então disse: tá bom, já que você não quer Antigo Testamento, então eu vou começar o estudo bíblico no Evangelho de Marcos. Vamos abrir então a Bíblia em Marcos. Aí ele levantou a mão e disse: não, pastor, Marcos também não. E como não? Não, porque Mateus, Marcos, Lucas e João são livros que foram escritos e contam a história de Jesus até a cruz. E eu vivo depois da cruz. Então, esses evangelhos, eles já passaram, já não servem mais. Agora é da cruz para frente. O pastor, então, disse: ok, se eu não posso começar nos evangelhos, eu vou começar agora no livro do Apocalipse. E ele falou assim: não, pastor, Apocalipse também não. Porque o Apocalipse está cheio de símbolos. Fala de besta que sobe do mar, besta que sobe da terra. Fala de mulher sentada em cima de uma besta com 10 chifres e chifre pequeno. E um monte de coisa que ninguém sabe o que é. Ninguém consegue interpretar. Então, não devemos começar pelo Apocalipse também. E o pastor, numa outra tentativa, disse: ok, então vamos começar no livro do Apocalipse. Aí ele falou assim, ou melhor, vamos começar no livro de Hebreus. Aí ele falou assim: pastor, Hebreus? Não, Hebreus não, porque Hebreus é um livro para os judeus, e eu não sou judeu, eu sou gentil. Então, não devemos começar no livro de Hebreus. Você consegue entender o problema dessa história? Você não pode selecionar ou separar trechos da Bíblia de acordo com aquilo que você gosta, de acordo com aquilo que você acha. A Bíblia deve ser entendida e interpretada como um todo. Nós precisamos considerar do primeiro até o último livro da Bíblia, porque nada na Bíblia passou. Tudo continua atual e tudo continua servindo para o nosso conhecimento e para o nosso entendimento. Ao tratarmos sobre o poder da besta, precisaremos do poder que vem da palavra, e da palavra como um todo, porque este poder é que vai nos ajudar a enfrentar tudo aquilo que está por vir. Indo para a Bíblia,
Vamos até Apocalipse capítulo 14 e vamos ler os versículos 9 e 10. Vamos abrir a nossa Bíblia, Apocalipse capítulo 14, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus na terceira mensagem angélica, onde trata aqui especificamente sobre a besta. Está escrito assim: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. A Bíblia está dizendo que existe uma marca da besta, existe um selo que a besta colocará sobre os seus seguidores, aqueles que decidem viver de acordo com os ensinamentos que não estão na palavra de Deus, são aqueles que deixam de lado o conhecimento que Deus nos deixou para enfrentarmos os desafios deste mundo. Nós temos na Bíblia um guia seguro e confiável. Temos na Bíblia a palavra do Senhor, que nos auxilia em todos os momentos, em todas as situações, em todas as circunstâncias. E é este livro que ilumina o nosso caminho, que clareia no meio da escuridão desta vida e nos dá certeza de onde e por onde devemos caminhar. A besta tem a sua marca, a besta tem o seu povo, a besta tem os seus seguidores. E vamos tentar entender melhor o que significa esta besta. Quem é a besta? E por que ela coloca sua marca sobre o povo? Para isso, precisamos ir até Apocalipse capítulo 13. Lá você vai encontrar nesse capítulo duas bestas. A primeira besta aparece a partir do primeiro versículo e a segunda besta aparece a partir do versículo número 11. Mas vamos entender esta primeira besta que surge logo no começo do capítulo número 13. Diz assim a Bíblia: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Veja só, há algo que nós precisamos considerar dentro deste contexto, que é o seguinte: quando nós temos estes elementos no versículo bíblico, podemos tirar algumas conclusões que são imprescindíveis. Há algumas conclusões que o texto nos apresenta e que vai clarificar sobre o que e quem nós estamos falando. Primeiramente, diz que esta besta, ela vem do mar. Mar significa, de acordo com Apocalipse capítulo 17, versículo 15, povos, multidões. Essa besta, ela vem de um lugar povoado, ela vem de um lugar onde há muitas pessoas. Ela surge e tem 10 chifres. Veja, esse número 10, ele já apareceu outras vezes. E nós vamos entender um pouco melhor que esses 10 chifres, neste contexto, ele aponta para os 10 dedos do pé da estátua de Nabucodonosor. Esses 10 chifres representam, então, poderes, reinos que surgiram da fragmentação do Império Romano. Tem 7 cabeças, tem 10 diademas, e sobre as cabeças, a Bíblia diz que tem nomes de blasfêmia. Blasfêmia é uma expressão que tem a ver com o sentido religioso. Blasfêmia é falar contra Deus. Blasfêmia é ensinar aquilo que Deus não ensinou, como se fosse Deus o autor. Então, se essa besta tem nomes de blasfêmia, não resta dúvida que nós estamos aqui, neste ponto, tratando de um poder religioso. Ok?
Esse é um poder que tem a ver com fé, tem a ver com a experiência das pessoas com as Escrituras, tem a ver com o meu relacionamento com a palavra. E essa besta, ela trabalha para levar as pessoas ao abandono de Deus, ao abandono das verdades e seguir um caminho de pecado. Esse é o grande assunto. O pecado nos separa de Deus e a besta quer te levar a pecar. Embora a besta trabalhe para o pecado, você tem forças em Deus para abandonar o pecado. Porque, olhando assim friamente, pode parecer muito perigoso, né? Eu, ser humano, frágil, indefeso, diante de uma besta dessa daqui, como é que eu posso lutar com essa besta? Como é que eu posso enfrentar a cabeça com 7 cabeças, 10 chifres, um monte de coisa por trás? Você tem o poder de Deus à sua disposição. E o poder de Deus é suficiente para que você seja vitorioso, para que a senhora seja vitoriosa, para que a derrota não fique do seu lado, mas fique do lado da besta, porque a besta já está derrotada, a besta já está perdida, a besta já não tem mais solução. Então, nós que estamos do lado do Senhor, precisamos continuar agarrados à promessa, agarrados à certeza, porque Ele não vai nos abandonar. Jamais. Deus seguirá para sempre do nosso lado. Segue então a leitura do texto bíblico na sequência. Depois do versículo 1, vem o versículo número 2 de Apocalipse 13, que diz assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Há um detalhe aqui que nós precisamos considerar na profecia. Aparece aqui, olha, leopardo, urso e leão. Quando você vai lá para Daniel, no capítulo 7, na visão que Daniel tem, ele olha para o mar e surge primeiro um leão, depois um urso e depois um leopardo. Aqui aparecem os mesmos 3 animais, mas numa outra ordem. Primeiro o leopardo, depois o urso, depois o leão. Então estamos tratando dessa unificação de um poder que está lutando contra o povo de Deus. Este poder antagônico a Deus vem com a força da besta, com o poder da besta, porque a besta é uma junção de toda a autoridade política e religiosa que veio antes dela e que agora tem o seu ápice. É o poder mais cruel, é o poder mais terrível, na hora mais crítica de toda a história. Seguindo na interpretação, vemos que essa besta recebe autoridade. E esta autoridade para proferir arrogâncias e blasfêmias daria a ela atuação de 42 meses. Este é um período que é novo para nós aqui no Arena do Futuro nesta temporada, porque nós já tratamos de 1260 dias, já tratamos de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E agora está aparecendo esses 42 meses. Lembre-se que o calendário bíblico não é o calendário solar, que é o calendário que nós usamos, do qual temos 365 dias a cada ano. Mas o calendário lunar, que é o calendário seguido na Bíblia, é um ano com 360 dias. Desses 360 dias, nós temos 12 meses com 30 dias. Então veja, se você faz a conta, 12 meses com 30 dias, 360. 42 meses seriam 42 vezes 30 dias. 42 vezes 30, quanto vai dar? Lembra? 1260. Ou seja, embora a forma de apresentar seja outra, 42 meses, estamos tratando do mesmo período de tempo. Por isso a Bíblia vai reforçando estes ensinamentos para nos dar certeza e segurança do controle de Deus sobre todas as coisas. O poder da besta aparece em Apocalipse capítulo 13. Nós vemos então os meses proféticos
que dariam 1260 anos, que apontam para o chifre pequeno de Daniel capítulo 7, dando também 1260 anos. Quando tudo isso começa a acontecer? Qual é a data do início? Nós já vimos. No ano 538, Justiniano, ele reconhece o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas. Ele dá ao bispo de Roma uma autoridade que até então não era vista em lugar algum. Nós entramos neste período, naquilo que nós chamamos do período da supremacia papal, quando nada e nem ninguém poderia deter o Papa e o seu poder. Ele começa o seu período e durante 1260 anos, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 42 meses. Durante este período, o Papa se estabelece como figura central. O bispo de Roma coloca sobre a igreja tradições e doutrinas que não estavam na palavra de Deus. O plano do Senhor foi mudado. Os ensinamentos de Deus foram transformados. E assim, a igreja mergulhou num período de apostasia, de abandono, um período de escuridão moral, um período de trevas, onde a luz da verdade estava sendo apagada, escondida, deixada de lado. Mas mesmo assim, Deus nunca abandonou seu povo. Deus nunca abandonou a sua igreja e nunca vai abandonar. Ainda que tudo pareça estar desmoronando, ainda que o poder da besta pareça muito forte, ainda que o período de supremacia pareça que está matando o povo de Deus, Deus nunca vai nos deixar sozinhos. O Senhor não vai colocar sobre você uma carga maior do que aquela que você pode levar. Deus não vai colocar sobre os seus ombros um peso que você não tenha condições de suportar. As tentações não virão também com uma força maior do que aquela que você tem para resistir. Deus está do seu lado, Ele está te acompanhando, Ele está te dando forças. O que a profecia está nos dizendo quando trata sobre o poder da besta é que nós estamos no meio de uma guerra, estamos no meio de um conflito terrível, mas nós podemos ter a ajuda e o auxílio do próprio Senhor. Na Bíblia, nós vamos ver que houve um período triste, onde ocorre uma ferida mortal e também uma cura. Veja o que está em Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Vamos entender exatamente o que é que aconteceu e quando aconteceu. A ferida mortal, ela ocorre no final dos 1260 anos, exatamente no ano 1798, quando Napoleão removeu o poder papal, quando Napoleão prendeu o Papa e o levou para a Bastilha, onde ele ficou como preso. Imagine só, um poder que por muito tempo reinou, governou, fez o que quis. Agora já não tinha mais o poder, já não tinha mais a influência, já não tinha quase nada. Este foi o período da ferida, 1798. Mas perceba que o texto bíblico diz que esta ferida não seria para sempre. Essa ferida mortal seria curada. E quando isso aconteceu? Especificamente no ano de 1929, quando Benito Mussolini devolveu para a Igreja Romana o seu poder. Pelo Tratado de Latrão, cedeu 44 quilômetros quadrados de terra
no centro da Itália, no centro de Roma, e lá foi estabelecido o Vaticano. Nesse momento, a ferida de 1798 estava sendo curada. Um poder estava sendo restabelecido. A autoridade estava sendo dada de volta, exatamente como a profecia disse que aconteceria. Ou seja, temos aqui em Apocalipse 13, 7, a confirmação de que esta ferida daria para a besta um poder de atuação um pouco mais estendido. Diz a palavra de Deus, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, este poder restabelecido e restaurado voltaria, teria de novo suas ações, demonstraria suas intenções. Mas a Bíblia diz que por um tempo este poder atuaria, mas não atuaria para sempre. Esse poder é limitado. Essa correlação entre os elementos da profecia compõe um conjunto que faz com que tudo passe a ter completo sentido. Porque o que nós vemos aqui em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 1, nós encontramos a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta é a mesma que nós vemos na estátua com 10 dedos lá em Daniel, no capítulo 2. Depois temos em Daniel, no capítulo 7, o dragão com 10 chifres. Em Apocalipse 12 e Apocalipse 17, os 10 chifres. Ou seja, estamos falando em Apocalipse 13, Daniel 2, Daniel 7, Apocalipse 12 e 17, do mesmo poder, do poder da besta. Veja como tudo nas profecias está interligado, não há separação, não há contradição. Nós podemos confiar exatamente naquilo que Deus está nos dizendo. Agora, há um ponto que nós precisamos considerar de maneira muito específica. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 12, nós vemos que os 10 chifres representam os 10 reis que comporão uma confederação muito poderosa no fim dos tempos, para perseguir o povo de Deus. Você pode estar dizendo assim, pastor, e agora? O que vai ser de mim? Como é que eu posso lutar contra tudo isso? Como é que eu posso enfrentar besta? Como é que eu posso enfrentar chifres? Como é que eu posso enfrentar um poder religioso contra a minha vida? Não tenha medo, porque Deus está contigo. A grande mensagem bíblica é, a besta tem o seu poder, mas maior do que o poder da besta é o poder do Senhor. Maior do que o poder do mal é o poder do bem. Maior do que o poder da tragédia é o poder da restauração. Maior que o poder do choro é o poder da alegria que Deus quer colocar no seu coração e na sua vida. E isso está à sua disposição. Você não precisa ter medo. Você não precisa sofrer, não precisa chorar, basta apenas confiar. Se é o seu desejo nesse momento colocar a sua vida nas mãos do Senhor, eu quero te convidar a orar. Querido Pai, eu entrego nas tuas mãos cada pessoa que está orando comigo. Toma todos nós em teus braços de amor, leva-nos em segurança neste mundo mau, preparando-nos para a eternidade. São bênçãos que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.